Você já sentiu que certas palavras pesam na alma, mesmo quando são ditas com amor? Há orações que libertam, e há frases que aprisionam. Poucos sabem, mas em uma madrugada fria de 22 de março de 2023, uma freira em oração diante do Santíssimo Sacramento ouviu uma voz que vinha do silêncio. Era uma voz feminina, suave, mas cheia de dor. E ela disse: Filha, pare de pronunciar as palavras que me mantêm longe da luz. A freira tremeu. O ar ao redor ficou denso, como se o tempo tivesse parado. Diante dela, formou-se uma figura envolta em chamas transparentes, não de castigo, mas de purificação. Era uma alma do purgatório. E com lágrimas invisíveis, ela sussurrou: Vocês, os vivos, acreditam que consolam, mas muitas vezes nos prendem. Naquela noite, começou a revelação das 5 frases proibidas, aquelas que milhões de pessoas dizem todos os dias, no cemitério, nas missas de 7º dia, diante de retratos e lembranças, sem imaginar que suas palavras, nascidas da saudade, se transformam em correntes espirituais. A voz que falava se apresentou. Sou Teresa de Jesus. Fui libertada pela misericórdia divina, mas voltei para te ensinar o que aprendi no fogo purificador. O amor humano precisa ser ordenado pelo amor de Deus. A freira caiu de joelhos, chorando. E Teresa continuou: O que aprisiona as almas não é o ódio, mas o amor desordenado. As lágrimas sinceras podem se tornar grilhões quando nascem do apego, e não da confiança. A revelação foi clara. Existem 5 frases específicas que, embora pareçam cheias de ternura, interferem no caminho das almas rumo à presença de Deus. Cada uma delas nasce de um instinto nobre: saudade, carinho, gratidão, proteção, dor. Mas todas carregam uma semente de egoísmo espiritual. E Teresa advertiu: quem as diz, sem saber, pode estar prolongando o sofrimento de quem ama. Mas também há um remédio. Uma oração que repara. Uma palavra que liberta. Antes de desaparecer, a voz sagrada fez um pedido. Conta isso ao mundo, antes que mais corações aprisionem almas com boas intenções. Desde aquela noite, o sino do convento toca às 3 da manhã, a hora em que o céu se abre para a misericórdia. E é nesta hora que você, agora, vai começar a descobrir as 5 frases que aprisionam e a única oração que liberta. Fique comigo até o final, porque a 5ª frase é tão poderosa que pode determinar o destino de uma alma, inclusive a sua, no momento da morte. Na madrugada seguinte, a freira voltou à capela. O ar tinha o perfume suave de incenso e cera queimada. Ela ajoelhou-se diante do altar e disse em voz baixa: Santa Teresa, estou pronta para aprender. E então, a mesma luz dourada encheu o templo. A santa apareceu serena, mas com o olhar carregado de compaixão. Hoje, filha, você vai entender o primeiro engano do amor. Ele nasce do coração mais puro, mas se transforma em corrente invisível. A freira ouviu um murmúrio vindo de longe, como se muitas vozes chorassem ao mesmo tempo. E Teresa explicou: estas são as almas que escutam todos os dias os vivos repetirem a frase que mais as prende. Sinto muito a sua falta. Por um instante, a freira sentiu o peso dessa frase dentro do peito. Quantas vezes ela mesma já havia dito isso diante de um túmulo, de uma fotografia, de uma lembrança? Teresa continuou: quando alguém diz sinto a sua falta, o que realmente está dizendo é: preciso que você continue comigo, porque não sei viver sem você. E essa necessidade, por mais amorosa que pareça, é um laço terreno. No purgatório, as almas precisam libertar-se de todo o apego à terra, até mesmo do amor humano. Mas quando as palavras de saudade chegam até elas, reacendem o vínculo que já deveria ter sido purificado. A santa mostrou então uma visão. Uma mulher vestida de preto, ajoelhada diante de um túmulo, dizia todos os dias: sinto tanto a sua falta, meu amor. Sinto tanto a sua falta. E ao lado dela, a alma de seu esposo chorava em silêncio, e volta em luz azulada, tentando subir, mas cada palavra da viúva o puxava de volta. Teresa disse. Ela acreditava estar demonstrando amor. Mas cada lágrima, cada lamento, prolongava 8 anos de purificação. A freira começou a chorar. Então, o que devemos dizer, Santa Teresa? E a resposta veio suave, mas firme como um sino distante. Diga: desejo que você se purifique completamente, para que goze da presença de Deus eternamente, mesmo que isso signifique que você não pense mais em mim.
Esse é o amor verdadeiro, o amor que solta, o amor que confia. Teresa aproximou-se da freira e tocou-lhe a fronte. Filha, o amor que prende nasce da saudade. O amor que liberta nasce da fé. Se você ama alguém que partiu, não o mantenha em suas lembranças como quem segura uma corrente. Ame-o rezando, oferecendo missas, obras de caridade, e, sobretudo, aceitando a vontade de Deus. A luz começou a se dissipar, e antes de desaparecer, Teresa acrescentou: o primeiro engano do amor é transformar a saudade em prisão. A cura começa quando o coração aprende a dizer: vai, alma querida, e purifica-te completamente. Que minha saudade não te detenha, mas te impulsione ao céu. E com essas palavras, a capela mergulhou novamente no silêncio. Mas o coração da freira, e o de todos que ouvirem esta revelação, jamais voltaria a ser o mesmo. Na próxima noite, Teresa voltaria. E com ela, viria a segunda frase, ainda mais perigosa, porque se disfarça de bênção. Descanse em paz. Fique comigo até o próximo capítulo. Porque a paz que desejamos aos mortos nem sempre é a paz que eles precisam. Na terceira madrugada, o convento inteiro dormia. Somente a freira estava desperta, ajoelhada no mesmo banco de madeira diante da vela que insistia em não apagar. Ela esperava, como quem sente que o invisível se aproxima. De repente, o ar mudou. Uma brisa fria atravessou o claustro e fez as chamas dançarem. E então, a mesma presença, doce e solene, encheu o pequeno oratório. Santa Teresa apareceu com o semblante mais grave do que nas noites anteriores. Filha, hoje vou te revelar a frase que mais destrói entre mães e filhos, entre esposas e esposos, entre aqueles que mais se amam. A freira inclinou a cabeça. Teresa prosseguiu. É uma frase que parece cheia de ternura, mas interrompe o trabalho que Deus realiza nas almas. Descanse em paz. Um silêncio pesado tomou conta da capela. A freira, confusa, perguntou: mas, Santa Teresa, desejar paz a quem partiu, não é um ato de amor? A santa suspirou. É, filha, mas é um amor que esquece o sentido do purgatório. O purgatório não é um lugar de descanso, é um lugar de trabalho. Trabalho da alma que se purifica, que se desprende, que se prepara para contemplar a luz de Deus. Quando os vivos dizem descanse em paz, pedem que a alma pare, que cesse seu movimento de purificação. É como pedir a uma mulher em trabalho de parto que pare antes de dar à luz. A freira viu então, diante de si, uma visão terrível e bela ao mesmo tempo. Uma mãe ajoelhada diante do retrato do filho falecido. Todos os dias, por 5 anos, ela dizia: descansa, filho meu. Não sofras mais. Mas ao lado dela, a alma do menino estava imóvel, envolta em luz cinzenta, incapaz de avançar. Teresa explicou. Cada descansa era um peso sobre ele. As missas que ela mandava celebrar não tinham plena eficácia, porque suas palavras criavam uma contradição espiritual. Ela pedia a Deus que o purificasse, mas ao mesmo tempo implorava que ele parasse de se purificar. A freira sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Então, o que devemos dizer, Santa Teresa? A santa sorriu com ternura. Diga, purifique-se completamente para que goze da presença de Deus para sempre. Nunca descanse até ser todo luz. Essa é a verdadeira paz, não a do repouso, mas a da plenitude. Ela se aproximou do altar e continuou. Muitos filhos, ao verem os pais partirem, dizem descanse, pai. E muitos pais, chorando pelos filhos, dizem descansa, meu anjo. Mas o amor verdadeiro não pede repouso, ele pede consumação, ele deseja que o outro chegue ao fim do caminho, mesmo que isso custe mais lágrimas. As palavras de Teresa ecoaram pelas paredes do convento como um hino invisível. A alma não encontra paz quando é poupada, mas quando é purificada. A paz não é ausência de dor, é plenitude de amor. A visão começou a desaparecer, e antes de sumir completamente, Teresa olhou uma última vez para a freira. Lembra-te, filha, o amor que deseja descanso ainda não entendeu o céu. Reza, mas reza para que a purificação se complete. Assim, tua oração não prende, mas liberta. E com isso, a luz se apagou, deixando apenas o som distante do vento batendo nos vitrais. A freira permaneceu de joelhos até o amanhecer, repetindo em silêncio as palavras que acabará de aprender. Nunca peça descanso. Peça purificação. Na noite seguinte,
Teresa voltaria mais uma vez. E o que ela revelaria agora, tocaria um dos sentimentos mais sagrados do ser humano. A gratidão. Mas nem toda gratidão é luz. Algumas, sem que percebamos, alimentam o orgulho que impede as almas de subir. Fique comigo, e na próxima revelação você entenderá por que até um obrigado pode se tornar uma prisão espiritual. Na quarta madrugada, a freira acordou antes mesmo que o sino tocasse. Ela não sabia explicar porquê, mas sentia o coração inquieto, como se alguém a chamasse de longe. O céu ainda estava escuro, e uma fina neblina cobria o claustro do convento. Quando entrou na capela, a vela do altar já ardia, embora ninguém a tivesse acendido. Santa Teresa estava ali, envolta em uma luz dourada que parecia respirar. Mas desta vez, seu rosto estava sereno, quase triste. Filha, hoje falaremos da gratidão, o sentimento mais nobre, o mais belo, e também um dos mais perigosos quando não é iluminado pela verdade. A freira sentou-se no chão, em silêncio. E Teresa prosseguiu. A terceira frase que aprisiona as almas é esta: obrigado por tudo o que fez por mim. A freira arregalou os olhos. Mas, Santa Teresa, agradecer não é um ato de amor? De reconhecimento? Teresa sorriu docemente. É, filha. Mas quando o agradecimento é dirigido à alma do falecido, e não a Deus que operou através dela, ele desperta algo sutil, o orgulho espiritual. A santa ergueu a mão, e diante dela surgiu uma visão. Um homem ajoelhado diante do túmulo do pai. Toda semana, durante 12 anos, ele vinha ali, acendia uma vela e dizia: Pai, obrigado por tudo. Obrigado pelos estudos, pela casa, pelos valores que me ensinou. Enquanto ele falava, a freira viu ao lado uma presença luminosa, a alma do pai, que olhava para o filho com ternura, mas estava envolta em correntes de ouro. Correntes belas, mas pesadas. E cada obrigado fazia com que as correntes se apertassem um pouco mais. Teresa explicou. Este pai foi um homem bom. Mas, no purgatório, precisa aprender que todo o bem que fez veio da graça de Deus. O agradecimento direto o faz olhar para si mesmo, recordar suas obras, sentir orgulho do que realizou. E no purgatório, filha, o orgulho é o último véu que precisa ser rasgado antes da visão divina. A freira ficou em silêncio, sentindo a gravidade das palavras. Teresa continuou. O amor humano quer agradecer, quer devolver o bem recebido. Mas o amor divino vai além, reconhece que tudo vem de Deus e a ele deve voltar. Quando um filho agradece ao pai falecido, deve dizer: obrigado, Senhor, por ter usado meu pai como instrumento da tua bondade. Assim, o agradecimento sobe puro, e a alma do pai se eleva junto com ele. A luz ao redor de Teresa começou a brilhar mais intensamente. Filha, há famílias inteiras presas por séculos no purgatório porque seus descendentes continuam repetindo palavras que alimentam o orgulho de seus antepassados. E o orgulho, mesmo o mais pequeno, impede a alma de ver a glória de Deus em plenitude. A freira chorava em silêncio. Então, Santa Teresa, o que devemos fazer quando lembramos com amor e gratidão de quem partiu? Transforme a gratidão em oração. Agradeça a Deus, não à criatura. Reze pela alma, ofereça uma missa, faça uma obra de caridade em nome dela. Assim, o agradecimento se converte em luz. A visão começou a se dissolver lentamente, como se a brisa da manhã apagasse o contorno da santa. Mas antes de desaparecer, Teresa deixou um último aviso. A gratidão é santa quando sobe a Deus. Mas se fica presa na terra, transforma-se em corrente dourada. E corrente, por mais bela que seja, ainda é prisão. O silêncio voltou ao convento. Do lado de fora, o primeiro raio de sol tocou o vitral com a imagem do arcanjo Miguel. A freira olhou para ele e compreendeu que a próxima revelação viria com força, com o peso do julgamento divino. Porque havia ainda duas frases, as mais perigosas de todas, aquelas que confundem o céu e a terra, o amor e o orgulho. Na próxima noite, Teresa revelaria a quarta e a quinta frases. E o que ela diria, mudaria para sempre a forma como você fala com os que já partiram. Fique comigo até o próximo capítulo. Porque as próximas palavras tocam o próprio limite entre o céu e o inferno. Na quinta noite, o sino do convento não tocou. Mesmo assim, a freira despertou exatamente às 3 da manhã. O ar estava diferente, pesado, quase elétrico. Ao entrar na capela, ela sentiu o chão vibrar sob os pés,
e a chama da vela tremia como se respirasse. Santa Teresa apareceu envolta em uma luz azul intensa, e sua voz era como o som distante de um trovão suave. Filha, chegamos às duas últimas frases. As mais perigosas, porque parecem nascidas da fé, mas escondem o orgulho espiritual e a rebeldia do coração. A freira ajoelhou-se, o coração acelerado. E Teresa começou. A quarta frase proibida é: proteja-nos do céu. Por um instante, a freira não entendeu. Mas logo a santa explicou. Quando os vivos pedem proteção às almas do purgatório, aos pais, avós, antepassados, invertem a ordem divina. As almas do purgatório não podem interceder pelos vivos. Elas mesmas necessitam de intercessão. Quando os descendentes dizem proteja-me, meu pai, ou cubra-nos com tua bênção, minha avó, fazem nascer nas almas uma tentação de soberba, a ilusão de que podem ajudar, quando ainda precisam de ajuda. A luz ao redor da santa se abriu, revelando uma visão impressionante. 5 gerações de uma mesma família caminhavam em círculo, unidas por fios luminosos que brilhavam e se apagavam. A matriarca da família falou. Durante 150 anos, pediram nossa proteção. E nós sofremos, porque não podíamos protegê-los. Cada súplica nos fazia lembrar daquilo que ainda não tínhamos alcançado, a união plena com Deus. Teresa virou-se para a freira e disse: quando os vivos pedem proteção aos mortos, a fé se torna confusão. Devem pedir proteção aos santos do céu, aos anjos, à Virgem Maria, não às almas que ainda caminham no fogo purificador. Mas, Santa Teresa, perguntou a freira, e se pedirmos apenas com amor, sem intenção de ofender a Deus? O amor sem ordem é desordem, filha. E toda desordem espiritual impede a luz. Reza pelos mortos, não a eles. Protege-os com tuas orações, mas nunca lhes peças proteção. A visão começou a se dissolver, mas antes que desaparecesse completamente, Teresa levantou a mão. O chão da capela tremeu, e uma luz branca rasgou o teto. A voz da santa ecoou, agora com uma força que a freira nunca tinha ouvido. Agora, filha, ouve a última e mais terrível das frases. A quinta frase é aquela que separa a alma da fé e a aproxima da perdição. A frase que muitos pronunciam no momento do desespero, diante da morte ou da dor. Por que comigo? O silêncio que se seguiu foi absoluto. A freira sentiu o corpo gelar. E Teresa continuou. Quando uma alma pergunta por que comigo, exige de Deus explicações. Coloca a própria razão humana acima da sabedoria divina. Essa é a raiz da rebeldia de Lúcifer, querer entender antes de confiar. Então, a santa ergueu os olhos e disse: o arcanjo Miguel me mostrou o julgamento de uma mulher que viveu 60 anos em aparente santidade. Rezava, ajudava os pobres, servia à igreja. Mas quando Deus permitiu que sua filha morresse em um acidente, ela gritou: por quê, Senhor? Depois de te servir fielmente, por que tiraste o que mais amo? Nesse grito, revelou-se que seu amor era condicionado. Servia a Deus esperando proteção, não por amor puro. Naquele instante, a freira viu diante de si um tribunal de luz. No centro, uma alma tremendo, cercada por anjos. E acima dela, a balança divina. De um lado, as boas obras. Do outro, uma única pergunta: por quê? E Teresa disse: aquele que questiona o amor de Deus coloca-se no centro do universo e pede que o Criador se justifique. Mas o santo diz: faça-se a tua vontade. Essa é a diferença entre a salvação e a perdição. A freira chorava em silêncio, com o rosto entre as mãos. E Teresa, com voz suave, concluiu: o amor verdadeiro não pergunta por quê. Ele apenas diz: confio em ti, mesmo quando tudo me é tirado. As almas que dizem isso no momento da morte sobem diretamente à luz. A visão terminou com uma claridade tão forte que a freira teve de cobrir o rosto. Quando abriu os olhos, estava sozinha. O sino tocava lentamente, como um chamado. E ela sabia, a próxima noite seria a última. A noite em que Santa Teresa revelaria a oração libertadora, capaz de reparar todas as palavras ditas por ignorância e transformar a dor em redenção. A sexta madrugada chegou silenciosa, e volta em uma luz suave que parecia vir do próprio coração do céu. A freira sentia que aquela seria a última noite. Ela entrou na capela com passos lentos, levando apenas o rosário e o coração cheio de temor e esperança. De repente,
um perfume de lírios encheu o ar. A chama da vela se elevou, e ali, diante do altar, surgiu Santa Teresa, radiante, vestida de branco, com o semblante sereno. Mas atrás dela, uma presença ainda mais luminosa se formou, a Virgem Maria. A freira caiu de joelhos. Teresa sorriu e disse: Filha, o céu ouviu teu coração. E porque escolheste escutar e acreditar, o próprio Deus enviou sua Mãe Santíssima para revelar a oração que liberta todas as almas aprisionadas por palavras humanas. A Virgem deu um passo à frente, e sua voz soou como o murmúrio de um rio. Filha minha, muitos dos meus filhos pronunciam palavras de amor, mas sem ordem, e transformam o amor em peso. Hoje, entrego-te a oração que repara, que cura e que abre as portas do purgatório para aqueles que sofrem por causa de frases ditas na ignorância. Reza-a com o coração, e o céu responderá. A freira, tremendo, tomou o rosário nas mãos. E então, Maria começou a ditar a oração libertadora. Oração libertadora. Santíssima Virgem Maria, Rainha do Purgatório e Mãe da Misericórdia. Reconheço com dor que, movida pelo amor e pela saudade, proferi palavras que, sem saber, aumentaram o sofrimento das almas queridas. Disse: sinto muito a sua falta, quando devia desejar a purificação completa. Disse: descanse em paz, quando devia pedir trabalho e luz. Disse: obrigado por tudo, quando devia reconhecer que todo o bem vem de Deus. Pedi: proteja-me do céu, quando devia proteger com minhas orações. E murmurei: por que comigo? Quando devia confiar na tua santa vontade. Virgem Santíssima, peço perdão por cada palavra desordenada. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, liberta agora todas as almas que sofreram por causa das minhas expressões humanas. Conduze-as à presença de Deus, puras e radiantes. Consagro a ti, Mãe de Luz, a minha língua e o meu coração, para que, daqui em diante, só pronunciem palavras que libertem, que curam, que abrem caminho ao céu. Santa Teresa, intercede por mim, para que o meu amor seja puro, e minha fé, inabalável. Que, ao partir desta vida, me seja concedida a graça de dizer: faça-se a tua vontade, Senhor, e nada mais. Amém. Quando a oração terminou, a luz preencheu toda a capela. A freira sentiu uma paz que nunca havia experimentado, não a paz do descanso, mas a paz da confiança. E ouviu, pela última vez, a voz de Teresa: Filha, agora você sabe. As palavras têm poder. Usem-nas para libertar, não para prender. Rezem, amém, confiem, e o céu responderá. Então, Teresa e Maria desapareceram na mesma luz com que vieram, e o convento mergulhou no silêncio da madrugada. A freira permaneceu ali, em oração, até o amanhecer. E ao primeiro canto dos pássaros, levantou-se e sussurrou: hoje, o céu ficou mais leve. Hoje, alguém foi liberto. Querida alma que me ouve, se essas palavras tocaram teu coração, reza comigo essa oração. Transforma a saudade em fé, o medo em confiança, e o amor em luz. Cada vez que a pronunciares, uma alma pode encontrar o caminho da paz verdadeira. E se desejas continuar aprendendo as revelações que libertam, as orações que curam e as palavras que conduzem à luz, inscreve-te no canal Voz de Santa Teresa. Que juntos, na fé e na esperança, possamos libertar não apenas as almas do purgatório, mas também as correntes invisíveis que prendem o nosso próprio coração. Que Deus te abençoe. E que Santa Teresa te acompanhe até o dia em que possas dizer, com serenidade e amor: agora compreendo. Tudo era vontade de Deus.